Graça e paz, meus queridos amados irmãos, que Deus seja louvado pela vida de vocês. Estamos na oração do meio-dia, um momento importante do dia em que nós vamos agradecer pela manhã e pedir para que Deus continue nos sustentando, nos conduzindo ao longo desse dia. Estamos passando pelas páginas da Palavra de Deus sobre as orações que tocam o nosso coração. E hoje chegamos no livro de 1 Reis, da oração de Salomão, que lhe pede sabedoria. 1 Reis 3, 6 a 9 diz: Salomão respondeu: Tu mostrastes grande bondade para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou diante de ti com fidelidade, justiça e retidão de coração para contigo. E tu lhe conservastes essa grande bondade e lhe destes um filho para se assentar no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizestes reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Eu sou apenas um menino, pequeno, não sei como sair, nem como entrar. Teu servo está no meio do teu povo que escolhestes, povo grande que não se pode contar nem numerar, pela sua multidão. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo e para discernir entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar o teu tão grande povo? Eu queria que você fizesse a seguinte imaginação. Imaginasse o seguinte: você tem diante de si a oportunidade de pedir qualquer coisa ao Criador do Universo. Qual seria o seu pedido? Vou dar algumas opções: riqueza, saúde, sucesso, fama. Salomão era um jovem ainda e tinha uma responsabilidade imensa de assumir o reino de Israel. E ele fez uma escolha. Ele escolheu por sabedoria. E esse pedido de Salomão, ele revela como nós podemos e precisamos chegar diante de Deus. Porque Salomão, ele inicia reconhecendo a fidelidade de Deus para com seu pai Davi. Ele não se apresenta como alguém preparado, capaz, como alguém que, pelo seu próprio mérito, está ali para assumir o trono de Israel. Mas ele se coloca como: eu sou um menino pequeno. E como um menino pequeno, eu não sei como sair, nem como entrar. Deus, eu preciso que tu pegues nas minhas mãos e me ensine como ser rei deste povo tão numeroso. E essa humildade apresentada por Salomão não é uma falsa modéstia. Ele reconhecia de forma genuína que ele era limitado diante da magnitude da tarefa que ele tinha pela frente. A verdadeira sabedoria começa com a humildade. Quando a gente reconhece que a gente não sabe tudo, que não são nossos méritos, mas é sim a misericórdia do Senhor, a gente compreende e dá espaço para que Deus opere em nossas vidas. Salomão podia ter pedido: Pai, Deus poderoso, subjugue os meus inimigos, me conceda riquezas para impressionar o meu povo. Mas ele escolheu algo que revelava a condição do seu coração. E esse pedido agradou a Deus, porque ele diz: Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo e discernir entre o bem e o mal. Ou seja, ele pediu sabedoria. Ele não pediu inteligência acadêmica, conhecimento técnico, como administrar uma nação. Ele pediu: Pai, me dá um coração compreensivo. Ou seja, me dá a capacidade de compreender e entender as pessoas. Me dá a capacidade de entender as suas necessidades. Me dá a capacidade, Senhor, de entender os seus conflitos e discernir entre o que é certo e o que é errado. Esse pedido revela algo profundo na vida de Salomão, no caráter de Salomão. Ele estava preocupado com o bem-estar do povo
Sua motivação não era egocêntrica, pessoal, mas era de serviço. E isso é a marca de um bom líder, que não é para a sua própria glória, mas era para cuidar das pessoas. É para cuidar daqueles que Deus confiou para ser cuidado. E diante disso, a resposta de Deus foi muito generosa. Diz que Deus ficou tão satisfeito com o pedido que não apenas concedeu sabedoria a Salomão, mas lhe concedeu também riqueza, honra, que ele não havia pedido. Este é um princípio muito importante que a gente precisa sublinhar na oração de Salomão. Quando buscamos primeiro o que é correto aos olhos de Deus, Deus nos abençoa além daquilo que nós imaginamos. Então, pelo menos 4 reflexões eu gostaria de pensar aplicando em nossa vida. 1. Examine as suas prioridades. Deus está em primeiro lugar. 2. Valorize a sabedoria que vem do alto. Nós precisamos de conhecimento técnico, precisamos de questões acadêmicas, mas antes de tudo, aquilo que sustenta a nossa vida é a sabedoria que vem do céu. Por isso, reconheça as suas limitações. Porque quando reconhecemos as nossas limitações, nós nos tornamos dependentes de Deus. E por fim, busque servir e não ser servido. Se Deus confiou algo em sua vida para cuidar, ou de um ministério de uma igreja, ou do trabalho para abençoar a vida das pessoas, não pense no status que isso gera, mas pensa que isso gera o dever de servir ao próximo. Vamos orar. Senhor, queremos reconhecer, como Salomão reconhecer, que somos limitados e que precisamos da tua sabedoria. Nos ajuda a ter um coração compreensivo para servir ao nosso próximo. Nos ajuda a compreender o que é certo, o que é errado, a discernir entre o bem e o mal e a buscar primeiro aquilo que te agrada. Que as nossas prioridades reflitam o teu coração, o teu propósito. É no nome de Jesus que eu agradeço agora e para sempre. Amém. Que Deus seja louvado. Que Deus lhe conceda um dia ainda abençoado. Graça e paz.